Olhe para este homem. Não desvie o olhar. Veja a criatura rastejando na terra úmida, com os cabelos desgrenhados como penas de águia e as unhas curvadas como garras de ave. Ele come grama com os bois. O orvalho da noite encharca seu corpo trêmulo. Ele uiva para a lua, não com palavras, mas com grunhidos de um animal ferido. Quem é este monstro? Quem é esta besta que perdeu a humanidade? Você não acreditaria se eu dissesse: este é o homem mais poderoso da terra. Este é o rei que construiu a maravilha do mundo antigo. Este é Nabucodonosor, o grande monarca da Babilônia, o rei dos reis. Como o governante que tinha o mundo na palma da mão acabou pastando como gado. Esta não é apenas uma história sobre a loucura. É um aviso aterrorizante sobre o que acontece quando um homem ousa olhar para o céu e dizer: eu sou Deus, prepare-se, o que você vai ouvir agora vai abalar as estruturas do seu orgulho. No auge do mundo antigo, Babilônia não era apenas uma cidade, era o centro do universo. Suas muralhas eram tão largas que carruagens de guerra corriam sobre elas lado a lado. Seus jardins suspensos desafiavam a gravidade. Uma montanha verdejante erguida pela mão humana no meio do deserto. E no topo de tudo isso, sentado em um trono de ouro maciço, estava ele, Nabucodonosor II, um gênio militar, um arquiteto visionário, um tirano implacável. Ele olhava para o horizonte e não via nada que não lhe pertencesse. Ele havia esmagado Jerusalém, queimado o templo de Salomão e arrastado os príncipes de Judá, acorrentados para servirem à sua mesa. O Deus de Israel parecia ter sido derrotado, mas o silêncio de Deus não é ausência, é paciência, e a paciência estava prestes a acabar. Tudo começou com um sonho, não um pesadelo comum, mas uma visão que roubou o sono do imperador e fez seus ossos tremerem. Ele viu uma estátua colossal, uma cabeça de ouro puro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés frágeis, uma mistura bizarra de ferro e barro. Então uma pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu os pés, e toda a estrutura magnífica desmoronou, virando pó que o vento levou. Nenhum mago, nenhum astrólogo, nenhum sábio da Babilônia pôde explicar aquilo. Apenas um jovem hebreu, um cativo chamado Daniel, teve a coragem de ficar diante do leão e dizer a verdade. Tu és a cabeça de ouro, ó rei, disse Daniel. Mas o aviso estava claro. Reinos passam, o ouro dá lugar à prata ao bronze. Tudo o que é humano cai. Apenas o reino de Deus, a pedra cortada sem mãos, permanece para sempre. Nabucodonosor ouviu, ele até se prostrou, ele reconheceu que o Deus de Daniel era poderoso. Mas o coração humano é uma fábrica de ídolos. E o orgulho é uma erva daninha que cresce rápido. Cabeça de ouro? Pensou ele. Não, eu não serei apenas a cabeça. Eu serei a estátua inteira. Em um ato de desafio supremo, ele ergueu no Vale de Dura uma imagem toda de ouro de 60 côvados de altura. Não haveria prata, nem bronze, nem sucessores. O reinado dele seria eterno. E ordenou: quando ouvirdes o som da trombeta, prostrai-vos. O mundo inteiro se curvou, rostos na terra, comendo poeira diante da vaidade de um homem. Mas 3 jovens não se curvaram, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles permaneceram de pé como colunas de ferro em meio a um mar de covardes. A fúria do rei foi indescritível. O rosto dele se transfigurou de ódio. Quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Ele rugiu. A resposta deles ecoa através dos séculos com a força de um trovão. O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar. Mas se não o fizer, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. O calor era tão intenso que matou os soldados que os lançaram. Mas quando o rei olhou para dentro do fogo, ele não viu 3 corpos carbonizados. Ele viu 4 homens caminhando, soltos, ilesos, e a forma do quarto era semelhante ao filho dos deuses. O fogo não tem poder sobre aqueles que temem a Deus mais do que aos homens. Nabucodonosor viu o sobrenatural face a face. Ele tirou os jovens de lá, ele decretou que o Deus deles fosse respeitado. Mas, incrivelmente, ele ainda não havia se quebrado. O orgulho é a doença mais resistente da alma. Ele precisava de mais do que um milagre. Ele precisava de um julgamento. Anos se passaram, a Babilônia ficou ainda mais rica, mais forte. E então, o segundo sonho veio uma árvore gigantesca
que alcançava o céu e alimentava a terra, foi cortada por ordem de um vigia santo. Derrubem a árvore, gritou o anjo, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com ferro e bronze. Daniel, pálido e aterrorizado, interpretou novamente: a árvore és tu, ó rei. Tu cresceste e te tornaste forte, mas o decreto do Altíssimo é este: serás expulso do meio dos homens. Tua morada será com os animais do campo. Comerás a erva como os bois. 7 tempos passarão sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Daniel implorou: abandona os teus pecados, pratica a justiça, talvez ainda haja tempo. Mas quem ouve conselhos quando se está no topo do mundo? 12 meses se passaram. O aviso foi esquecido. Nabucodonosor passeava pelo terraço superior do Palácio Real. O sol poente banhava a cidade em ouro, refletindo nos tijolos esmaltados de azul, nos portões de Ishtar, nos templos magníficos. O peito dele se encheu de ar, e a blasfêmia saiu de seus lábios. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? A palavra eu ecoou: minha força, minha majestade. Antes que a frase terminasse, uma voz caiu do céu como um martelo. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor: passou de ti o reino. Naquele exato instante, a mente do gênio se fragmentou. A escuridão tomou conta. A loucura, uma condição conhecida hoje como licantropia ou boantropia clínica, o atingiu com força total. Ele não se via mais como um homem. Ele rasgou suas vestes reais. Ele correu para o deserto, fugindo dos servos aterrorizados. Imagine a cena: o trono vazio, os conselheiros sussurrando nos corredores. E lá fora, nos campos onde o gado pastava, estava o rei, a pele queimada pelo sol e castigada pela geada, o cabelo crescendo em emaranhados imundos, as unhas longas e sujas cavando a terra em busca de raízes. Ele perdeu a fala, ele perdeu a dignidade, ele perdeu a humanidade. Durante 7 anos, 7 longos ciclos de estações, ele foi humilhado ao nível mais baixo possível. O homem que queria ser Deus tornou-se menos que um homem. Ele tornou-se uma besta. Deus não divide sua glória com ninguém. O orgulho transforma anjos em demônios e reis em animais. Foi uma lição brutal, escrita na carne e na mente do homem mais poderoso da história. Mas a misericórdia de Deus é tão vasta quanto a sua justiça severa. A profecia dizia: até que conheças. Havia um limite, havia um propósito. Ao fim daqueles dias, algo extraordinário aconteceu. A criatura no campo parou de grunhir. Ele ergueu a cabeça. Seus olhos, antes selvagens e vazios, encontraram o céu. E pela primeira vez em sua vida, Nabucodonosor olhou para cima, não com arrogância, mas com total dependência. Eu levantei os meus olhos ao céu e o meu entendimento voltou a mim. A cura não veio quando ele olhou para si mesmo, nem para o seu império. Veio quando ele olhou para o alto, ele abriu a boca e, em vez de um uivo, saiu um louvor. Eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Sua razão voltou. Seus nobres o buscaram. Ele foi restabelecido no trono, e a glória de seu reino foi ainda maior do que antes. Mas o homem sentado no trono não era o mesmo. O tirano arrogante havia morrido no campo, junto com a besta. O novo rei sabia quem era o verdadeiro soberano. As últimas palavras registradas de Nabucodonosor na Bíblia não são um decreto de guerra, nem uma ostentação de riqueza. São uma confissão de fé. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Esta história não é uma lenda antiga. É um espelho em que trono você está sentado hoje. Qual é a grande Babilônia que você acha que construiu com a sua força? Talvez seja sua carreira, seu dinheiro, sua fama, ou até mesmo seu ministério. Cuidado! O orgulho é sutil. Ele nos diz que somos autossuficientes. Ele nos faz esquecer que cada batida do nosso coração é um presente emprestado. Nabucodonosor teve que perder a mente para encontrar a sanidade. Ele teve que se tornar um animal para aprender a ser um homem de verdade. Não espere o juízo cair. Não espere a árvore ser cortada.